Muito bem, vamos criar um jogo de plataforma, tá? Eu vou aproveitar os mesmos tiles que a gente usou na Lenda de Zelda, tá bom? O mesmo sprite sheet, até porque é padronizadinho, fica fácil da gente trabalhar. Então nós vamos criar aqui um projetinho, noite aula 9. Aula 9. E vamos colocar aqui nesse projeto, vamos colocar aqui os arquivinhos dos tiles, tá? Pronto, tá aqui os arquivinhos dos tiles, tudo bem? Sim, gente, estou gravando aula, desculpa, acho que a Fabiana tinha me avisado e já botei para gravar, tá? Estou gravando a aula aqui. Deixa eu só abaixar a mão. Felipe, você está com a mão alta? Bom, estou baixando sua mão aqui. Se tiver dúvida, posta no chat, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou explicando. Assim, é uma explicação um pouco rápida, então tem que prestar bem atenção. Se perder, vai ter que voltar e assistir a aula gravada, tá? Então vamos lá. Para a gente criar uma plataforma, como que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro vamos criar o nosso projetinho aqui, vamos chamar de plataforma. E criar a plataforma, nós tem várias formas de fazer, tá? Tem gente que faz criando os retângulos, os sprites espalhados por aí, mas eu acho que um jeito legal da gente fazer isso é utilizando matrizes, tá? Então nós vamos fazer algo semelhante ao que foi feito lá no jogo da Lenda de Zelda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o Pygame. Importar o Pygame, vamos inicializar o Pygame. Init. Vamos fazer aquela rotina lá, que é o loop principal, tá? O while true. For Pygame event get. Dentro do Pygame event get, se o e for type for kit, Pygame kit, a gente sai do programa. Outra coisa é o seguinte, assim, não é muito comum a gente fazer isso aqui no curso de Prog 2, mas, aliás, não vamos fazer não, deixa do jeito que está. Muito bem, inicializamos o Pygame, vamos criar uma tela, vamos chamar de screen, Pygame.setMode. E aí, nós vamos colocar aqui um tamanho para ele, vamos botar 0 de flag, uma flag adicional. Pronto, a telinha está criada, vamos rodar. Opa, eu fiz debug aqui, mas foi. Fechou, vamos rodar novamente. Pronto, a telinha está criada, beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, o nosso cenário, a nossa plataforma, a gente pode fazer usando uma matriz, que é um jeito mais prático. Então a gente cria uma matriz com toda a plataforma, todo o cenário, e depois nós vamos transpondo esse cenário para a tela. Então vamos criar uma matriz aqui, bem grandona, né? Vamos chamar de... na verdade nós vamos criar duas matrizes, tá? Vamos chamar essa matriz de plataforma, aliás, pode ser uma matriz só. Eu acho que pode ser uma matriz só. Bom, vamos criar uma aqui. A matriz, o que ela vai ser? Ela vai ser uma lista, e cada elemento dessa matriz vai ser também uma lista. Então, imagina que a matriz é uma lista contendo várias linhas. Cada linha vai ser Difícil concorrer com a Ferrari aqui do lado, né? Cada linha vai ser um trecho que vai aparecer um espaço da plataforma, né? Vai ser um trecho da sua tela, tá? Então vamos criar aqui uma linha, primeiro lá na parte de cima, né? A gente pode fazer uma linha, aliás, melhor do que uma linha, vamos fazer uma matriz de textos. Uma matriz de texto. Então, no texto, a gente vai escrever um caractere para simbolizar, por exemplo, um campo aberto, e um caractere para simbolizar onde tem uma parede, tá? Então, a gente pode botar espaço em branco para campo aberto,
bastante espaço em branco, tá bom? E, então, quer dizer que tudo isso aqui é espaço em branco, ou melhor, a gente pode usar ponto ao invés de espaço em branco, porque o ponto fica mais fácil da gente visualizar, né, e até contar quantos pontos tem de um até o outro. E a gente pode usar, então, para cada linha da matriz, a gente vai colocando esses pontinhos aqui. Cada linha do nosso tabuleiro, né, nós vamos exemplificando ou criando o tabuleiro com base nessa matriz. Então, nós estamos criando um cenário, digamos assim, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos botar 12 elementos. Ou seja, ela vai ter 12 linhas de altura, né? E várias colunas de largura. Então, é um cenário que a gente rola para a direita. Vai ter 81 colunas de largura, tá? E 12 linhas de altura. Então, nós vamos passar isso aqui para a tela. Como que a gente vai passar isso aqui para a tela? Primeiro, só para a gente deixar bonitinho, vamos criar um chão aqui, que o chão não vai ser de pontos, né? O chão vai ser de piso. Vamos usar uma letra para representar o piso. Por exemplo, a letra P maiúsculo. Então, a gente põe letra P maiúsculo, é piso, tá bom? E, ó, vamos colocar um piso aqui também, ó. Piso, piso, piso. Deixar uma plataforma, aliás, aqui não, porque isso aqui vai ficar fora da tela nesse momento. Depois a gente aprende a rolar a tela, tá? Muito bem. Então, ó, criamos o piso e criamos uma pequena plataforminha aqui acima. Agora, essa matriz, nós vamos transpor ela para a tela. Então, vamos fazer uma rotina para isso. A gente vai ler a matriz, vamos ler cada um dos caracteres que está aqui, e aí nós vamos criar um retângulozinho para cada caractere, tá? Para nossa sanidade, vamos fazer isso aqui na tela de uma maneira quadrada. Então, a gente vai ter, a nossa tela vai ser 1, 2, 3, são 12 linhas, não é isso? 11 linhas ou 12 linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Então, nós vamos desenhar na tela, vamos pegar as 11 linhas e vamos desenhar 12 linhas e 12 colunas na tela. Até aqui, ó. A gente desenha desse ponto até esse ponto. Deixa eu ver se dá para pegar um retângulo aqui. Faz pegar um retângulo, caramba. Aqui. Então a gente pega desse ponto, 12 caracteres, até aqui mais ou menos, acho que é isso. Então a gente vai pegar isso aqui e desenhar na tela, tá bom? Muito bem. 12 por 12, tá? Então vamos fazer uma rotina para isso. Nós vamos primeiro ler toda a matriz. Então vamos ler aqui, ó, linha em matriz. Então para cada matriz com Z, né? Para cada linha existente na matriz, a gente vai, quando eu pegar a primeira linha, eu vou receber isso aqui, eu vou receber um texto, terão. Então nós vamos, desse texto, nós vamos pegar os 12 primeiros caracteres, tá? Então para cada linha na matriz, nós vamos fazer um for, vamos chamar de coluna, range de 1 até 12. É 12 exclusivo, né? Então de 1 até 13, tá bom? Quando a gente for ler a matriz, é legal também saber o número da linha, porque a gente vai usar isso para poder mostrar na tela. Então, esse objeto linha aqui, isso aqui vai me dar esse elemento, né? Vai me dar a linha, o texto contendo a linha. Mas se eu quiser também saber o número da linha, então a gente põe aqui, ó, uma outra variável para guardar um número, e na hora que eu for ler da matriz, eu vou usar uma função chamada enumerate. Então eu vou ler da matriz, a informação do número da linha vai cair aqui, na variável linha, e isso aqui vai ser o conteúdo, né? O elemento da linha. Tá bom? Vamos dar um print. Vamos dar um print na linha que a gente está lendo. Ou melhor, vamos dar um print na linha e na coluna que a gente está lendo. Tá? Então, se a gente rodar isso aqui,
Ó, ele vai mostrar aqui embaixo, ele leu, ó, da linha e a coluna, né? Então, leu linha 0, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, linha 2, e assim por diante, até ler a última linha, que é a linha 11, né? Vai do 0 até o 11. Tá? Para ajeitar a coluna também, vamos fazer do 0 até o 12 aqui, para ir do 0 até o 11. Aí fica a linha e coluna do mesmo jeitinho, né? Todas começando no 0 e todas indo até 11. Tá? Então, as colunas vão até 11 e a linha também vai até 11. Tá? Entenderam isso aqui? Pessoal, estão entendendo? Ou está muito rápido, já estão cansados? Tá jóia, tá de boa. Eu gosto dessa palavra, tá de boa. Tá de boa quer dizer que podemos seguir. Muito bem, desenhamos, lemos aqui as linhas e as colunas. Só que agora, ao invés de printar na tela, nós vamos desenhar isso na tela. Tá? Acompanhem aqui comigo. Para cada caracterzinho aqui, nós vamos botar um quadradinho na tela. Tá? Então, esse primeiro cara aqui, ele vai ser um primeiro quadradinho. Esse segundo cara vai ser um segundo quadradinho. Esse terceiro vai ser um terceiro quadradinho. Tá? Só que esse aqui representa uma unidade, né? 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Os quadradinhos, eles não vão ser apenas uma unidade, eles vão começar num determinado pixel e terminar num determinado pixel, tá? Então, o que acontece? Eu preciso saber em que pixel que ele começa e que pixel que ele termina. E nós vamos fazer uma continha para isso. Primeiro, nós vamos saber quantos quadradinhos... qual que vai ser o tamanho, quantos pixels vai ter cada quadradinho. Então, nós montamos uma tela com 800 por 600. Vamos até guardar esses números aqui, 800, numa constante. E o 600 uma constante também, tá? Vamos criar essas constantes aqui em cima. O idit, dizendo que é 800, e o rate, dizendo que é 600. Eu gosto dessas palavras que elas são mais padronizadas, né? Tipo universal. Então é o seguinte, digamos que a gente vai pintar só os 12 primeiros bloquinhos, tá? Da esquerda para a direita. Então, cada bloquinho desse, na tela, né, na hora que a gente for colocar na tela, ele vai ter uma quantidade de pixels. Como que a gente consegue chegar nessa quantidade de pixels? Como que vocês chegam na quantidade de pixels que vai ter cada bloquinho, sabendo que eu tenho uma tela de 800 pixels e eu vou ter 12 bloquinhos na tela? Qual que é o tamanho de cada bloquinho? Pessoal? Muito bem, a gente vai dividir esse tamanho por 12. Então, vamos pegar a calculadora aqui e a gente faz uma conta de padaria aqui, ó. 18 por 12, putz, não dá direito, né? Dá 666. Vamos fazer, então, um outro número, tá? A gente vai fazer aqui ser 16 bloquinhos, tá bom? Que eu sei que 800 por 16 divide bem. Dá 50 pixels cada bloquinho. E a altura, a mesma coisa. A gente tem 12 linhas e nós vamos determinar a altura de cada linha. Então, nós vamos dividir 600. Vamos iniciar por 12. É 50 também. Então, fechou. O 800 vai ser por 16. Então, ao invés de mostrar 12, nós vamos mostrar 16 bloquinhos na tela. Até aqui, ó. Tá? Então, a gente vai mostrar daqui até aqui, mais ou menos. Então, a gente vai mostrar isso aqui na tela. Tá? 800 por 600. Então, para a gente saber o tamanho de cada bloquinho, vamos chamar de block size, ou block W, que é a largura do bloquinho, que vai ser o width dividido pelos 16 bloquinhos, que a gente vai mostrar na tela. E o block W, que vai ser a altura de cada bloquinho, vai ser o rate dividido por 12. Tá? Então, a gente sabe qual é a largura e qual é a altura de cada bloquinho. Muito bem. Agora, só para a gente ter uma noção aqui,
esse primeiro quadradinho, nós vamos colocar do nosso lado esquerdo ou direito? Em que ponto da tela que ele vai aparecer? Vamos mostrar aqui a telinha. Em que ponto da tela que vai aparecer esse primeiro quadradinho aqui? Ele vai aparecer aqui em cima, no canto esquerdo, aqui em cima. E ele vai ocupar 50 pixels de largura, 50 de altura. Então vai ser um quadradinho mais ou menos assim, tá? O segundo quadradinho, ele vai aparecer do lado, também coladinho aqui em cima, mas do lado direito desse primeiro quadradinho. Então ele vai aparecer aqui. Também vai ocupar 50 pixels. O terceiro vai aparecer aqui também, vai ocupar 50 pixels à direita do segundo, tá? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: qual é o pixel que a gente precisa, qual é o x e o y, para poder desenhar o canto esquerdo do quadradinho. E aí eu sei que eu vou puxar 50 pixels à direita e 50 pixels para baixo. O primeiro quadradinho, o x e o y é fácil, é 0. O segundo quadradinho, o x não é 0, o x é 50, né? O terceiro quadradinho, o x não é 0, não é 50, o x é 100. Então, a gente consegue saber qual é o x multiplicando o número da coluna pelo tamanho do bloquinho. Então, a coluna 0, x 0. Coluna 1, 1 vezes bloquinho de 50, 50. Coluna 2, 2 vezes 50, 100. Então, eu consigo saber o x e consigo saber o y também. Então, aqui dentro, nós vamos calcular o x, que vai ser o número da coluna, que a gente já tem, ó, o número da coluna, vezes o tamanho do bloquinho, bloque W. Tá? E o y a gente também consegue saber, coluna vezes bloque height. Tá? Muito bem, sabendo o x e o y, e eu sei o tamanho, a largura e a altura, eu consigo desenhar um retângulo para cada bloquinho na tela. Então a gente pode botar aqui, ó, pygame.draw.rect, e a gente vai desenhar naquela screen. Nós vamos desenhar um retângulo da cor vermelha, amarela, vai botar amarelo, 255.250, e vamos colocar um retângulo. A gente pode criar um objeto rect ou simplesmente passar as coordenadas aqui, usando tuplas, né, por exemplo. A gente passa aqui o x e o y, e a gente passa o bloco W e o bloco H para a largura e a altura daquele retângulo, tá bom? E depois a gente diz que é 2 pixels, para ele fazer o desenho e não pintar o bloco inteiro, senão a tela inteira vai ficar pintada de amarelo. Depois que a gente fez isso, vamos atualizar, né, pygame.display.update, e vamos rodar esse código. Deixa eu fechar isso aqui, fechar nossa calculadora, que a gente não precisa dela. E vamos executar o código. E ó, eu tenho uma coisa errada aqui. Espera aí. Bloco H, para cada bloquinho eu desenhei um. O que está errado, cara? Ah, tá, disfarça. Eu calculei aqui coluna vezes bloco e y coluna também. O y é a linha vezes o bloco. Agora sim, ó. Eu tenho a minha tela, ó, com 50 bloquinhos e 12 de altura e 12 de largura, é isso? 3. Ah, tá, eu fiz até 12, né? Mas na verdade vai até 20, até 16, desculpa. 16. Poderia ser até 12 também, não tem problema. Pronto, ó. Estou pintando a minha tela aqui, tá bom? Muito bem. Só que a gente não vai pintar quadradinhos. Nós vamos pintar quadradinhos baseados nessa matriz aqui. Então, por exemplo, o quadradinho que tem um ponto, ele pode ser um quadradinho preto sem nada, é só preto. E o quadradinho que tem um P pode ser um quadradinho preenchido de amarelo. Aí a gente vai conseguir ver os bloquinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tem na matriz, né? Vamos pegar aqui vamos chamar cada bloquinho desse aqui de célula, né? Ou bloco, vamos chamar de bloco melhor. Vamos pegar cada bloco da matriz, então a gente pega lá o que está na matriz, na posição linha, tá? Aí nós vamos pegar a linha, né? E a linha é um texto. E olha que legal, o texto eu também posso pegar o caractere do texto
da mesma forma que eu trabalho com uma matriz. Então, na posição linha, na posição coluna. Pegando do texto, eu estou pegando a coluna certinho, eu vou saber o conteúdo do bloco. Tá? E a gente faz uma cor aqui, começa como sendo preto. Ao invés de pintar de amarelo, nós vamos pintar desta cor. Que estiver na matriz for igual a P, o caractere P, então a gente muda a cor para amarelo. Se não for P, continua preto. Então, se for qualquer outra coisa, né, continua preto. Se for P, ele vira amarelo. Vamos dar uma olhada agora? Ó, que legal. O piso é a nossa plataforma aqui. Tá? Só que ao invés de bloquinho vazado, né, vamos botar 0 aqui para ser o bloquinho fechado. Então, vou imprimir aqui, ó, bloquinho fechado. Tá? Ah, quero subir mais a plataforma. Ao invés de botar P aqui, a gente põe aqui em cima. E vamos botar pontinhos aqui, pontinhos aqui, pronto. Para inserir a plataforma. Então a gente sobe um pouco mais a plataforma, ela ficou mais alta, tá vendo? Cada linha dessa, ó, a linha da plataforma, uma outra linha, mais uma linha e a linha do piso. Tá bom? Quer fazer mais uma plataforma lá em cima? Não tem problema, a gente faz a plataforma aqui, ó. Tirar mais um ponto certinho. E, ó que legal, plataforma e outra plataforma. Tá? Então a gente vai desenhando o nosso mapa dessa maneira aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos colocar o personagem para a gente poder expor ele no mapa. Outra coisa, isso aqui a gente está colocando aqui, né? Mas na verdade, quer dizer, esse fora aqui, na verdade a gente vai ter que colocar isso dentro do laço principal. Na parte do laço referente a pintar o cenário. Então a gente vai ter que colocar isso aqui dentro, tá? Então vamos puxar esse cara aqui para dentro. Então esse update também vem junto. Aqui dentro do cenário a gente pinta esse camarada aqui. Tá? Então toda vez ele vai pintando esse mesmo cenário. Tá? Ah, eu quero colocar agora o personagem, né? O personagem, a gente pode trabalhar utilizando a classe Sprite do Pygame. A classe Sprite, não só o personagem, tá? A gente talvez use aqui as linhas e os blocos como Sprite também. Ainda vou pensar como é que a gente vai fazer isso. A classe Sprite, ela permite que a gente crie um personagem e guarde informações da imagem e informações da posição, de área de colisão, etc. Tá? A gente pode guardar tudo isso dentro do mesmo objeto. Então nós vamos criar esse sprite aqui. Vamos fazer um sprite. Ou primeiro fazer uma imagem. Antes de começar com o sprite, vamos carregar a imagem e colocar o personagem aqui dentro. Eu baixei dois tiles aqui, dois sprite sheets, um de caracteres e um basic tiles, tá? Vamos primeiro brincar com esse de caracteres aqui. Vamos pegar esse menininho aqui, colocar ele desse lado aqui, ó, paradinho aqui, tá? Então nós vamos pegar o tile que tá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 na quinta coluna e 1, 2, 3 na terceira linha, tá? Então ele é na coluna, digamos assim, 0, 1, 2, 3, 4 e linha 0, 1, 2, tá bom? Eu sei que primeiro a gente vai ler esse mapa todo de caracteres, tá? Então, para a gente ler uma imagem inteira, a gente vai usar o pygame.image.load e a gente lê todo o mapa de caracteres. Então, a partir do diretório atual, a gente vai procurar por basic tiles.png. Pronto, lemos o mapa de caracteres, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar isso numa variável. Vamos chamar de personagem, ou melhor, caracteres. Caracteres.
Muito bem, só que eu não quero todos, né? Eu quero só esse carinha que está aqui em cima. Eu quero só esse carinha que está aqui. Então eu vou recortar desse mapa todo de caracteres, eu vou recortar a partir desse ponto aqui. Eu sei que cada caractere, deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 192 de largura dividido por 12, acho que tem 16. Vamos só confirmar? 192 por 12 tem 16. E a altura deve ser 16 também. 1, 2, 3, 4, 8, né? 8 de altura. Então ele tem 128 dividido por 8, dá 16 também. Então cada caractere desse tem 16 de largura por 16 de altura. Então, para eu saber qual é o ponto esquerdo que eu vou recortar esse cara, é a mesma conta que a gente fez para calcular a posição do bloquinho lá na tela. Então, esse ponto esquerdo aqui é o número da coluna, né, que é 0, 1, 2, 3, 4, vezes 16. Então, 4 vezes 16, eu sei qual é o x desse cara aqui. 3 vezes 16, eu sei qual é o y desse cara. Recorto 16 para cá e 16 para baixo, eu consigo pegar este personagem. Tá? Então, nós vamos pegar vamos chamar de boy. O boy vai ser essa imagem de caracteres, mas não tudo. Eu vou fazer um subsurface e vou recortar, vou dizer que é 16, né, que é a largura dela, vezes 4. Então, esse aqui vai ser o x, e 16 vezes 2, né, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. E ele vai ter de altura 16 por 16. Tá? Então, eu peguei o boy, que é esse elemento aí da tela. Tá? A gente pode, acho que, passar assim ou passar um rect com essas informações. Depois que a gente pintou tudo, vamos pintar o boy. Vamos pintar o boy. Então, a gente chama lá screen.bleach. Eu vou pintar o boy mais ou menos na parte de baixo da tela, um pouquinho acima do piso. Vou botar na posição 100,100 aqui, não sei. Vou chutar aqui. Vamos pintar o boy na posição 100,100, vamos ver o que dá. Play. Ó, ele tá pintado... Não tá pintado não, cara. Acho que eu baixei o cara errado. Ah, eu botei Basic Tiles, não é o Basic Tiles, é o Characters. Peguei o spreadsheet errado. Agora sim, ó, a gente tem um menininho aqui, tá vendo? Ele tá nesse cantinho da tela. Só que ele é 16 por 16 e cada bloquinho desse tem 50 por 50. Então, o menino está meio desproporcional, né? Vamos fazer assim, vamos aumentar ele 50 por 50. Vamos deixar ele nessa mesma escala aqui, 50 por 50. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar, vamos dizer que esse boy é o boy original, e a gente pode transformar esse boy original num tamanho 50 por 50. Tá? Bom dia, Jonathan. Então vamos lá, a gente chama lá o pygame.transform, que é o módulo para fazer transformações. Existe um comando chamado scale. Eu passo o tamanho do boy original, quer dizer, eu passo o boy original e o tamanho que eu quero, que é 50 por 50, ou melhor, a gente pode usar aqui, ó, block widget e block height. Aí a gente está aumentando o tamanho do menininho para esse tamanho de bloco aqui. E se a gente for ver agora... Opa, deu um pau aqui. Qual que é o problema? Ah, tá, ele espera inteiro e pegou o float, né? Vamos fazer assim, vamos dividir aqui com 2 barrinhas, aí a gente pega inteiro, tá? Pronto, ó, o menininho agora tem o mesmo tamanho do bloquinho, tá? Ele está com a mesma escala de um bloquinho. Muito bem, vamos posicionar esse menininho dentro do cenário, né? Então agora, para a gente guardar a informação de posição dele, ao invés de a gente criar variáveis separadas, nós vamos criar tudo isso dentro de um elemento chamado sprite. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar isso primeiro lá no GitHub, e a gente vai atualizando e colocando no GitHub.
Joia. Está no GitHub já atualizado. Ah, não faltou aqui. Puxa. Beleza. Está indo para o GitHub e vamos fazer as nossas modificações. Então, ao invés da gente colocar apenas a imagem e trabalhar só com a imagem, só com as posições separadamente, nós vamos criar um objeto do tipo sprite. Então, para criar um sprite, a gente faz assim, ó. Cria uma classe. Vamos dar um nome para essa classe, vamos chamar de boy, por exemplo. O nome de classe, normalmente no Python, a gente sempre começa com a primeira letra em maiúsculo, tá? E essa classe, ela vai herdar de pygame.sprite.sprite. Assim, nós vamos ter que ter um método que é o construtor. Sempre ele vai... o que vai acontecer na hora que iniciar um objeto do tipo boy, tá? A gente não chegou a aprender classe, não, né? Aprendemos classe, orientação a objetos, alguma coisa assim? Ainda não. Tá. Então, assim, vamos prestando atenção agora. Na próxima aula eu explico como é que isso aqui funciona, tá? Então a gente vai ter uma classe boy. E nessa classe boy, nós vamos primeiro executar o init do sprite. A gente chama lá pygame.sprite.init e eu fui para lá. Isso aqui, por enquanto, decoreba, tá? Na próxima aula eu explico. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a imagem do boy, ao invés da gente criar aqui, a gente cria aqui dentro. Tá? Então, toda vez que a gente criar um objeto boy, ele vai ler a imagem original e vai gerar essa imagem baseado nessa imagem original aqui. Só que ao invés de dar o nome boy, aqui nós vamos dizer que é self-image, ou seja, não é que selfie quer dizer que ele está tirando uma selfie dele, tá? Esse selfie aqui corresponde, quando a gente criar um objeto boy, ele vai pegar essa imagem e colocar para este objeto boy que nós estamos criando, e vai colocar esta imagem aqui. Esse selfie corresponde ao objeto que a gente está trabalhando, tá? Muito bem, o sprite ele tem duas informações importantes. A primeira é a image, que mostra a imagem na tela, e a segunda é o retângulo de colisão, que é um objeto do tipo rect. Vamos criar aqui um pygame do tipo rect, né? Pygame rect. E esse pygame rect, nós vamos dizer aonde, né? Qual é a posição x e y onde esse boy vai estar e qual é a largura e a altura. A largura e a altura a gente sabe que é bloco H e bloco W. Então a gente já bota aqui, ó, largura e altura é bloco H e bloco W. E a posição, vamos colocar a posição inicial, 100,100 que a gente estipulou lá. Tá? Então isso aqui é o retângulo do personagem. Quando a gente for desenhar na tela, a gente vai desenhar essa imagem dentro desse retângulo. Tá? Isso aqui está pronto, criamos um sprite do boy. Então esse sprite guarda a imagem e guarda a posição desse bichinho também. Para a gente criar efetivamente um boneco, né, do boy, a gente cria assim, ó, boy igual a boy, que é o nome da classe, entre parênteses. Tá bom? Pronto, está criado o boy. Tá? Outra coisa, é importante no Pygame, na parte de sprites, a gente trabalhar com grupos de sprites. Os grupos eles são mais práticos para poder desenhar na tela, atualizar e fazer outras coisas. Então nós vamos criar um grupo, vamos chamar de heróis. Tá? Heróis. E para criar o grupo é pygame.sprite.spritegroup. Nossa, não lembrava de grupo. E aí a gente diz que o boy faz parte desse grupo. Tá? Quando a gente for pintar na tela, eu não vou me preocupar em pintar sprite por sprite. Eu vou pintar o grupo inteiro. Então, na hora de pintar o cenário, ele pinta o cenário, e aí eu chamo aqui, ó, heróis.draw, e digo qual é a screen que vai ser desenhado. Pronto. Tá? E não preciso dar esse bleach boy mais.
preciso mais desse cara aqui. Aí o que acontece? Na hora que a gente rodar, ó, ele pinta lá o sprite sozinho. Ah, e se eu quiser criar mais um garoto? Olha que legal, cara. Se a gente quiser criar mais um boy, a gente apenas cria aqui, ó. Vamos chamar de boy 1 e boy 2, tá? Dizer que os dois fazem parte do grupo. Vamos só mover o boy 2 um pouquinho mais para a direita. Dizer que o rect dele, o left do rect dele vai ser 200, tá? Então, um vai ficar mais para a esquerda e o outro um pouquinho mais para a direita. E olha que legal, ele mostra agora os dois bonequinhos na tela. Então, fica mais fácil a gente criar sprites, porque isso vai permitir que a gente possa criar os personagens de maneira mais prática, tá? E colocando no grupo, o grupo se encarrega de pintar todos eles na tela, nas posições que eles estão. Tudo bem? Muito bem, mas nós não vamos fazer com dois, vamos começar com um, tá? Então, nós vamos ter um boy que vai estar nesse grupo de sprites aqui. Vamos colocar o tratamento, né? Na hora que tiver um evento, a gente bota esse boy para andar para a direita ou para a esquerda. Ou melhor, melhor. Vamos trabalhar com... vamos botar para a direita e para a esquerda. Vamos botar primeiro para a direita e para a esquerda. Então, a gente vem aqui, ó, no for, nos eventos, nós vamos verificar se o tipo do evento é keydown. .keydown. Se for keydown, vamos verificar se o evento é do tipo, se a tecla do evento é o tipo pygame.key direita, key right. Right, o que a gente faz? A gente move o bonequinho, então a gente chama boy, pega o retângulo do bonequinho, tá? E move o lado esquerdo do retângulo do bonequinho, ou melhor, o centro, né? O centro do boy, o X do centro, a gente move mais para a direita. Boa pergunta, Jonathan. Sim, ele vai pintar o primeiro sprite em primeiro e o segundo sprite em segundo, tá? Mas a gente, na verdade, você cria um grupo para cada camada, né? Você pinta os inimigos, é um grupo de inimigos, um grupo de heróis. Você pode criar um grupo de lajotas aí, né? E aí pintar só as lajotas. Você pode criar um grupo de fundo também. Dá pra gente fazer grupos separados. Tá, então, a gente faz aqui, ó, o boy rect center x, a gente incrementa ele em 5 pixels, por exemplo, tá? E se, ao invés de apertar para a direita, se o cara apertar para a esquerda, nós vamos decrementar igual a 5. A gente decrementa o center y, não, desculpa, o center x. A gente decrementa o x de 5, tá? Então a gente tem no retângulo, você pode mexer a partir do centro, da esquerda, da direita. Jonathan, dá para criar grupos de grupos? Eu acho que não, Jonathan. Grupo é só de sprites, viu? Porque o comportamento do sprite é diferente do comportamento do grupo, tá? Bom, feito isso, a gente consegue agora mexer o bonequinho para a esquerda e para a direita, apertando a setinha, tá? Só que não sabe, mas tem que ficar apertando aqui, ó. Apertando, vamos colocar uma velocidade, tá? E vamos usar também uma vantagem da orientação a objetos. Uma vantagem da orientação a objetos é a gente transferir o poder para o objeto, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ficar controlando o movimento do objeto por aqui, do lado de fora, no loop principal, a gente pode ter dentro do objeto, a gente pode dentro da classe, né, dentro do objeto, um código para mover ele para a esquerda e para a direita, tá? Então a gente poderia ter aqui, ó, uma função para mover para a esquerda. E o mover à esquerda faria exatamente a mesma coisa. Ele pega o objeto rect no centro x e vai fazer ele, menos igual a 5. Faz ele movimentar para a esquerda, tá? O mover para a direita, a mesma coisa, pega o center x,
ele movimentar para a direita, tá? Opa, não tem ponto e vírgula. Tô brincando com o JavaScript, eu fico mal acostumado. Aí o que acontece? Esse código aqui, ele fica, digamos assim, a gente chama de encapsulado, tá? Ele fica dentro dessa classe e para acessar esse código, ao invés de você mexer nele direto, você vai acionar o mover esquerda, mover direita. Então aqui, ó, você vai botar boy.mover esquerda, não, desculpa, mover direita. Aqui, ó, boy.mover esquerda. Tá bom? Funciona do mesmo jeito, só que a gente está colocando os códigos dentro, os códigos que são referentes à classe ao sprite do herói, nós estamos colocando dentro da classe do herói. Tá? Vamos brincar um pouco mais com isso. O nosso boy, ao invés de a gente ficar teclando, né, toda hora, vamos criar uma velocidade para ele. Então a gente cria aqui uma velocidade x, vamos dizer que começa com 0, e na hora que você clicar para mover à esquerda, a gente vai dizer, ao invés de um retângulo ser movido, a gente vai alterar essa velocidade x para -1, e aqui a gente altera a velocidade x para +1. Tá bom? E nós vamos ter um método chamado update. Então, esse é um nome padrão, tá? Nós vamos ter um método update que a gente sempre vai atualizar o centro do retângulo com base nessa velocidade. Então a gente chama lá rectCenter x mais igual ao que está em self velocidade x. Tá bom? Então ele sempre vai ficar atualizando de acordo com a velocidade. Para atualizar, chamar esse update, a gente poderia vir aqui, ó, aqui pinta o cenário, né? Eventos. E a gente poderia fazer um espaço aqui para calcular regras. Então, no calcular regras, a gente poderia chamar assim, ó, boy.update. E aí ele vai atualizar o boy. Ou seja, se você apertar para a direita, ó, ele começa a andar para a direita, para a esquerda, tá? O update é que vai recalcular a posição dele, tá bom? Só que esse boy update, ele está atualizando um sprite. Dá para você chamar o do grupo inteiro. Você pode chamar heróis.update. Então ele atualiza todos os sprites que estão no grupo de heróis de uma vez só. Né? Então funciona do mesmo jeito, mas está fazendo para o grupo inteiro. Tá bom? Muito bem, vamos fazer também o soltar tecla. Né? Na hora que soltar, keydown aqui, na hora que soltar, ele para o movimento. Né? Vamos fazer um if aqui, ó, if, ou melhor aqui fora, né, if e.type igual pygame.keyup. Então, se ele soltar a tecla, e se for tecla da esquerda, não é pygame.left, né? Se for a tecla da esquerda, a gente vai chamar o boy e vamos chamar de... tem mover esquerda, mover direita, vamos chamar de parar horizontal, tá? Parar horizontal quer dizer que para tanto se for esquerda ou direita, tá bom? Se for K-left ou se for a tecla key right. Aí você pode fazer desse jeito aqui. K-right. Ou a gente pode fazer de um jeito mais elegante, um pouquinho mais elegante, que é o seguinte, ó, vou comentar esse cara aqui, e a gente faz assim, ó, if e.key, se ela estiver dentro de um conjunto, né, dentro de uma lista. Então a gente bota lá pygame.kleft e pygame.keyright. Então, se ele for um desses daqui dessa lista, aí ele executa o parar horizontal. E o que a gente vai precisar fazer é criar o parar horizontal. Vamos lá no boy, lá, né? Dentro da classe do boy, a gente cria aqui, ó, parar horizontal. O parar horizontal, a gente apenas zera a velocidade. Vamos zerar a velocidade. Tá? Então, soltou a tecla, ele para o menininho.
Vamos testar, ó. Direita, soltei, parou. Esquerda, soltei, parou. Tá? Tudo bem? Ainda temos mais 1 minuto antes do intervalo. Vamos criar uma gravidade para esse menino aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma gravidade. Deixa eu ver. Vou criar a gravidade aqui dentro do boy mesmo. Vamos criar aqui o gravidade, tá? Vamos dizer que a gravidade é 0,09. Só que como o eixo y é inverso, né? Eu tenho que... Não, desculpa, eu tenho que aumentar. Então ela é positiva mesmo. Então ela é 0,09. Esse mesmo movimento que a gente fez aqui, ó, velocidade x e velocidade mover, tal, bonitinho, a gente vai atualizar a posição y do retângulo conforme a gravidade. Tá? Vamos criar uma velocidade y, 0, tá? E aqui, nesse update que atualiza sempre, a gente sempre atualiza a posição y, center y, de acordo com a velocidade y, tá? E a gente pode, fazer o seguinte, a gente atualiza a velocidade y com a gravidade. Então, o nosso bonequinho, quando a gente começar a rodar, ele vai começar a sofrer o efeito da gravidade. Ó, caiu. Muito rápido, né? Vamos botar um 0 a mais aqui. Bem mais devagar. Aí, ó, você vê que ele está caindo, tá vendo? Então, ele vai sofrendo com a gravidade. A gente pode fazer uma função pular. Uma função pular que a gente define a velocidade y, como sendo algo negativo, por exemplo, -1, ou melhor, -5, né? Já pula 5 pixels para cima. Tá bom? Então, a função pular pula 5 pixels. Criamos a função pular, e agora a gente vai lá no código que atualiza as teclas aqui, e vamos ver se o cara apertou espaço. Se o camarada apertou o espaço, aqui, space, e a gente executa o boy.pular. Vamos ver, ó. O cara está caindo, a gente, ó, dá um pulo, ixi, foi muito para cima. Caí muito para cima. Velocidade 5 é muito. Vou botar uma velocidade negativa -1. O pular está muito grande. -1. Quando a gente dá um -1, ele pula, mas aí a gravidade vai puxando ele para baixo novamente. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou colocar isso no GitHub. E a gente retoma daqui a 20 minutinhos. Tudo bem?